Boa noite. Iniciando mais uma live. Hoje, quinta-feira, estamos aqui para um bate-papo super legal. E o meu convidado já está chegando na área. Isso que é pontualidade. Alexandre, tudo bem? Deixa eu só fazer aquela introdução, daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Te mando o convite para você entrar aí ao vivo comigo, tá? Para quem está chegando primeira vez, eu sou a professora Sandra Celino, especialista no gênero redação do Enem, e eu me dispus a estar a partir de hoje, dia 8 de outubro, trabalhando oferecendo mentorias online para você que seguir os requisitos, né, cumprir os requisitos que eu determinei. Então tem um link na minha bio, você pode entrar e lá terá mentoria com a professora Sandra Celino. Você vai observar o que tem de ser feito, que no caso é você preencher as perguntinhas, olhar os temas de redação que tem lá e escrever a sua redação enviando para mim. E eu, então, irei analisar a sua redação juntamente com você. E você precisa estar comigo aqui ao vivo, tá bom? Eu sei que alguns têm vergonha, não vão querer, vão me chamar em inbox, né, ou direct aí, professora, lê minha redação, eu tenho vergonha. Mas só terá essa mentoria comigo quem se dispuser a entrar aqui ao vivo para a gente conversar. Porque aí fica melhor o bate-papo, não é? E a interação, porque eu sempre falo que texto é lugar de interação. Isso aqui é um diálogo. E diálogo não é somente com uma pessoa. Então aqui eu estou dialogando com vocês que escrevem. A Marileire já está aí, a Esté acenando, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu procurar o meu convidado. Então vamos lá, Alexandre. Vamos ver se o Alexandre vai aceitar, se vai dar certo essa conexão aí com o Alexandre. Estamos aguardando a aceitação aí do Alexandre. Eu vou analisar uma redação que ele me enviou. Vamos lá. Cadê Alexandre? Cadê você? Enviei novamente, tá? A solicitação. Vamos aguardar. Então, essa mentoria vai até o dia 17. Então, tem vários temas lá no link. Você pode entrar, olhar qual tema com o qual você se identifica, produzir a sua redação. Alguns deles, com certeza, você já deve ter produzido. Então, é só você digitar no formulário e enviar para mim, certo? E aí, eu estarei te atendendo aqui. Você vai entrar e nós vamos bater um papo. Eu vou te mostrar quais são os pontos que você precisa melhorar. Ah, deu certo! Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, e você? Tudo bem. Menino corajoso, hein? Corajoso, aceitou de primeira. Vergonha, né? Mas são as ações que vão determinar os seus resultados, né? Você está em busca de um resultado, não é verdade? E aí, a vergonha a gente tem que deixar de lado nesses momentos. Alexandre, eu vou te fazer algumas perguntinhas só para a gente contextualizar, tá bom? Você está falando de onde? De Mauriti, Ceará. Ceará, que bacana. O pessoal da região Nordeste, Norte, sempre está aqui comigo nas lives. Eu acho bem bacana isso. Hoje mesmo, uma da Bahia também me procurou. Falei, que legal. Fala para mim, você é daquele tipo que gosta de escrever ou não, Alexandre? Seja sincero. Seja sincero. Mais ou menos. Ok. Você já concluiu o ensino médio? Não, ainda estou no terceiro. Vou concluir esse ano. Terceiro. Legal. Fala para mim, qual curso superior que você deseja? Eu? Medicina é meu sonho. Medicina, sonho, isso aí. Palavrinha-chave. Se é sonho, vai correr atrás, não é? Então, você está ligado que você vai ter de estudar um pouquinho mais do que os outros colegas, né? Eu tenho alunos aí que estão há 3 anos. Isso não é para te desanimar, é só para você saber se é isso mesmo que você quer, que você vai ter que ter um cronograma, vai ter que estudar bastante. Na sua família, alguém segue? Alguém já está na medicina? Ou você que decidiu é o primeiro?
Eu que sou o primeiro mesmo. Que bacana, isso aí. Então, você estuda em escola pública, particular? Como é a sua rotina de estudo? Como a sua vida estudantil até aqui? Fala para mim. É escola pública. Sempre foi escola pública. Legal. Então, você vai entrar aí com cota, não é? Para correr atrás. Ó, a Marileide já colocou aqui, doutora Alexandra, é isso aí, você já tem que se ver. Eu não sei, fala para mim, você me conheceu de onde? Foi um algoritmo que te trouxe até mim ou alguém que falou de mim? Como que foi isso? Foi uma professora que pediu para eu seguir você. Ah, que Aí eu comecei a legal. seguir, gostei das suas aulas. Uhum. Fala o nome da tia, para ver se eu sei se é alguém que está conversando comigo. Mirelle Farias. Mirelle, não é. Tem uma tia que eu conheci aí, não é de onde que ela é? De Pernambuco. Eu dei até uma aula aí para a galera dela, mas que bacana, fico feliz porque foi um professor que indicou você até aqui. Então vamos falar da sua redação, Alexandre. Faz quanto tempo você produziu esse texto que você me enviou? Foi a semana passada que eu produzi ele. Semana passada. Você está ligado que o tema é complexo, né? É. Aquele tema ali não é um tema fácil, tá? Eu fui olhar a proposta, realmente não é uma proposta, assim, muito fácil, e que nem todos jovens, todos adolescentes estariam aí em condições de produzir uma boa redação sobre aquele assunto. Tudo ia depender da condução do seu professor. Não sei como foi feita essa condução em sala de aula, se o professor apresentou slides, se o professor trabalhou um repertório, como que foi a dinâmica para você fazer aquela produção? Ou ele só chegou, te deu a produção, a folhinha e falou, é isso aqui, como que foi? Não, ele deu alguns links para mim pesquisar sobre o tema. Aí eu fui pesquisando Uhum, na internet, fui pegando conhecimento e produzi. joia. Então, uma outra coisa que eu quero saber, você fez o Enem ano passado, como Não, ainda treineiro? não. O meu não deu certo Não? a isenção. Ah, que bom. Então, esse ano vai ser o seu teste e para saber que nota você vai tirar. Mas na escola, fala para mim, se você não sentir à vontade, não tem problema. As correções que você recebe do seu texto, qual a média que você vem tirando? Entre 600, É, 700? 600, 700, é essa base aí. Uhum, Mais ou menos joia. isso. Uhum. Então, olha só. Você está com o seu texto aí, você tem como olhar o seu texto? Ele está com você aí, aquela folhinha que você enviou a foto? Está perto de você? Vou pegar aqui dentro dela. Tá, joia. Então pode pegar que eu vou pedir para você interagir falando, lendo para mim uma parte, a sua introdução. Enquanto você pega essa folhinha, eu quero só comentar para quem está acompanhando. O Alexandre ele enviou para mim então a proposta de redação, uma proposta que eu considerei não muito fácil, tá? Para o aluno produzir. Falando aí de, deixa eu pegar a proposta aqui. Falando sobre cidadania, sobre adolescência, né? Um tema que não é muito fácil para os jovens. Adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Olha só, dois aspectos muito importantes para quem vai escrever. Então, você tem de ter cuidado para não focar só na adolescência e também não focar só na cidadania. Então, foi assim, um tema um pouquinho complicado que jogaram para vocês. Mas para quem quer fazer medicina, tem que estar preparado para tudo, né, Alexandre? O tema que vier, você tem que estar disposto aí a trabalhar. Vou falar, a princípio, da coletânea, para quem está aqui visualizando, tem uma noção do texto. Então, os textos motivadores que apresentaram falavam do que é cidadania, depois tinha uma tirinha da Mafalda, que o escritor, né, o produtor faleceu recentemente, né? E a Mafalda aí falando, a mamãe falando, que eles estão falando, vamos brincar de governo. Aí a mãe pede para não fazer bagunça, eles, mas não vão fazer nada. Estão querendo dizer que o nosso governo não faz absolutamente nada. E temos depois um texto que fala do mito do Narciso contemporâneo. Então, toda pessoa que a gente chama de narcisista é aquela pessoa muito egocêntrica, né? Aquela pessoa que pensa mais em si. E nós temos nessa contemporaneidade
a exploração da imagem, né, a valorização do eu, e tem até uma referência a um texto que eu gosto muito, o Eu Etiqueta. Você chegou a ler esse texto? Você procurou? Então, assim, muito bacana esse texto. Então, hoje o seu corpo se tornou o quê? Um outdoor, né? Você sai falando de marcas, vendendo, você se acha aceito. O tênis tem de ser da Nike, a blusa tem de ser não sei de qual. Então, você acaba se tornando uma propaganda ambulante. E você se sente aceito, se sente bem. Então, para você ver essa questão de sentir-se aceito, envolvido em um meio. Tranquilo? Então, essa é a proposta, os textos que tinham na coletânea, que o Alexandre enviou para mim. E Alexandre fez um recorte para a introdução. O seu texto, Alexandre, poucas palavras, viu? A aluna de medicina tem que escrever bastante. Você escreveu pouco, já vou puxar a sua orelha. Você está preparado para os puxões de orelha? Sim, sempre. Sim, posso ser sincera, posso cobrar, não vai ficar bravo, não vai achar que eu te fiz passar vergonha. Não, eu achei assim, eu gostei da frase que tá lá, eu andei olhando quem é você, eu olhei lá no seu Insta, vi que tem uma frase bem bacana, questão do impossível, né? Então, você é uma pessoa que, pelo seu perfil, eu já identifiquei, não, ele aguenta eu falar qualquer coisa, eu vou falar tudo que ele precisa para ajudar, porque ele precisa tirar nota 1000, não é assim? Se é a medicina que você quer, eu preciso ser sincera contigo. Então, primeiro, o seu texto ele não me apresentou muitos problemas de ortografia. Então, isso já é um ponto positivo para você, tá bom? Então, você tem um ponto positivo, que é a ortografia. Tudo bem que você digitou aqui para mim, mas eu penso que você tenha sido fiel à sua escrita, né? Que eu pedi para você digitar. Você não mudou muita coisa. Do jeito que você escreveu, você digitou. Certo? Ó, obrigada aqui a Maria Luísa chegando, a Lívia também passando aqui, acenando, sejam bem-vindas. Então, olha só, o texto do nosso colega, o Alexandre, ele começou falando da Declaração Universal. Você pode ler para a gente, Alexandre, a sua introdução? Sendo que o tema é o despertar, a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Como que você introduziu esse texto? Lê para a gente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, tem como parte de seus princípios fundamentais a igualdade e a dignidade humana. No entanto, a concretização desses direitos à sociedade brasileira não é uma realidade atual. Nesse contexto, inclui uma problemática que vem bastante questionada: a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Joia, então você mostrou para mim. Você mostrou para mim que você quis seguir a estrutura que a gente fala, que você tem que fazer um contexto na introdução, não é isso? Você tem que depois falar da problemática e depois apresentar uma tese. Agora, o que ficou assim, que não ficou bem definido na sua introdução, é a tese que você vai defender. Embora você tenha colocado assim, inclui uma problemática que vem sendo bastante questionada. No decorrer do seu texto, Alexandre, presta atenção. Na introdução, é ela que vai orientar todos os outros 2 parágrafos que você tem de fazer, mas sim. E você me disse aqui que inclui uma problemática. E você usou o título, o tema, que estava lá na redação entre aspas. Isso aí você não pode fazer, tá? Então, já é uma dica para você ficar atento. Agora, eu prefiro que você preste atenção, não anote nada. Essa aula vai ficar gravada, tá? Depois você pode ouvir com mais atenção lá no YouTube, que eu sempre deixo lá minhas lives salvas. Aí você observa o que eu estou pontuando para você agora. E agora eu quero que você preste atenção aqui, tá bom? Tranquilo? Então, olha só. Você mostrou aí, a princípio, um repertório, porque você citou Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que você cometeu um errinho que você colocou entre vírgulas a sigla, você tem de colocar entre parênteses, tá? Então, isso aí, na próxima vez que você fizer usar, IBGE, então você, o Instituto Brasileiro, você vai escrever por extenso, depois entre parênteses, colocar a sigla. E da próxima vez que você for escrever no seu texto, não precisa escrever por extenso, só basta usar a sigla. É só a primeira vez que você faz isso, tá? Para não ficar repetindo toda hora por extenso. Aí você diz, tem como parte seus princípios fundamentais a igualdade humana.
Até aí, show de bola, você mostrou, introduziu com um repertório. E quando fala-se de igualdade, então você está falando de cidadania, tranquilo. No entanto, a concretização desses direitos, a sociedade brasileira, você cometeu um erro de regência. Então, desse direito, seria, acho que faltou um N. Então, na sociedade brasileira, não é uma realidade atual. Até aí também está tranquilo. O probleminha está na sequência, tá? Quando você coloca, então, nesse contexto, inclui uma problemática que vem sendo bastante questionada. E aí você vem e coloca entre aspas o tema, o título da proposta da redação. Então, esse equívoco você não pode cometer mais, tá bom? Então, o que você tem de fazer? Inclui uma problemática que vem sendo questionada. Em vez de você colocar a adolescência despertar para o exercício, o papel do adolescente na sociedade. Então, você deveria ter reformulado, não colocado do mesmo jeitinho, tá? Então, para as próximas redações, evite fazer isso. Algum questionamento até aqui? Não. Posso Obrigado. prosseguir? Ok. Pode. Aí você cometeu um probleminha de período. Então, nós sabemos que os períodos eles precisam ter um sentido completo. Você iniciou o período, o próximo parágrafo, só que a ideia dele não está completa. Você colocou um ponto antes de concretizar o sentido desse período, tá bom? Você disse assim, ó, uma vez que a Constituição Brasileira de 88 também garante a cidadania e a dignidade de qualquer pessoa, ponto. E o resto? O que você quis dizer? Você iniciou com um conectivo, uma vez que... Mas não caberia você iniciar ali com um conectivo, tá? Se você veio falando lá na introdução que há uma problemática, o despertar do exercício da cidadania e da adolescência, você deveria, então, começar com essa ideia, tá? Por que é um despertar? Porque algo que chama a atenção os papéis do jovem. Então, você poderia colocar, em primeiro lugar, lembra aquela estrutura básica que o cursinho sempre passa para aluno? Então, você poderia colocar, em primeiro lugar, você poderia falar da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ainda, o nosso perfil, o adolescente tem voz na sociedade? Fala para mim, você que é jovem, qual a sua idade, se você puder falar? 17? 17 anos. Pois é. Você se sente ouvido e respeitado por essa sociedade que você está? Não. Então, por quê? O que as pessoas falam para o adolescente? Inclusive, você até colocou aqui no seu texto, ó, você diz assim, muitas vezes acham que são pessoas sem posicionamento e sem opinião, né? É isso que a sociedade pensa, não é assim? Então, esse foi um ponto bacana que você trouxe à tona. Só que você não desenvolveu corretamente. Você poderia trabalhar como? Igual eu coloquei, em primeiro plano, a sociedade brasileira ainda é o quê? Você ia falar que ela é uma sociedade tradicional, em que o adolescente ainda não é visto como um cidadão com direito e tal, tal. Então, você teria que colocar essas informações que você jogou depois e dizer o seguinte, embora a Constituição de 1988 garanta essa cidadania, tá? Então, você poderia ter só reestruturado. A ideia não está ruim. O problema foi o quê? A estrutura, tá? Do parágrafo que você fez, ok? Eu vou prosseguir, parece que o Alexandre está com um probleminha na conexão, mas eu vou prosseguir, depois você acompanha, que para mim está travando aqui, tá, Alexandre? Mas você está me ouvindo? Se puder escrever aí um ok, eu vou prosseguir, tá? Então, esse seu segundo parágrafo teve esse problema na estrutura. Você começou com uma vez que, e depois você colocou entretanto. Então, são dois conectivos, são interessantes, mas para a semântica do que deve conter nessa estrutura de um desenvolvimento, você acabou falhando. Então, o que a gente fala que tem de ter como estratégia argumentativa nos desenvolvimentos? Você inicia com uma contextualização, que no caso você iria falar por que é uma problemática esse despertar da adolescência, da cidadania, né, dos adolescentes aí. Você iria fazer uma contextualização, você poderia trabalhar o que você colocou ali da Constituição, que embora a Constituição garanta esse direito, você iria exemplificar
certo? E depois emitir a sua opinião. Olha só, você tem que fazer 4 coisas na sequência de um desenvolvimento. Então, você contextualiza, você faz referência a uma citação, você dá exemplo, depois você opina, certo? Então, essa é a sequência de um parágrafo padrão dissertativo. E no seu não teve isso aí, tá? Você só fez a primeira parte, embora, assim, um pouco truncada devido à pontuação, o que acabou prejudicando a coerência do seu texto, certo? Então, na hora de você reescrever, eu quero que você reescreva esse texto, que depois eu quero analisar para ver se você conseguiu entender os apontamentos que eu estou fazendo e eu vou te dar essa outra devolutiva, mas aí não vou te trazer aqui ao vivo, eu te chamo, tá? Inbox a gente conversa, tá bom? O segundo parágrafo, o que você colocou? Ó, além disso, é importante ressaltar que, preste atenção, você iniciou o primeiro desenvolvimento como uma vez que, e no outro você vem além disso. Então, o início, ó, mesmo se a ideia estivesse bacana, os 2 conectivos não estão corretos. Porque se você coloca em primeiro lugar e depois em segundo lugar, ou vale ressaltar que... Então, agora, além disso, não casou com o que você colocou no período anterior, tá? Então, você tem que ficar atento que, embora em uma outra redação ele seja correto, ele faça sentido, na forma como você escreveu aqui, ele não manteve a coerência com o período anterior, tá? E aí você diz assim, é importante ressaltar que o cidadão ativo não se restringe a votar ou a buscar um cargo político, mas é fazer valer sua vez dentro do Estado Democrático de Direito, olhar para a sociedade e buscar soluções para os problemas dela encontrar. Show de bola, essa frase. Mas você precisa dar agora o quê? Dentro da estratégia, exemplificação. Então, uma prova disso, isso pode ser observado. Então, você sempre, toda fala que você colocar, você está querendo convencer alguém, tá? E a gente observa que esse discurso aqui é um discurso que você ouviu, não é seu. Você leu em algum lugar. Essa expressão Estado Democrático de Direito é uma fala que todo mundo usa. Então, você precisaria pontuar o quê? Como? Com uma exemplificação, ou com uma citação de um sociólogo, ou de um filósofo. Então, é para isso que a gente fala que é importante você ter um repertório, que neste momento ele vai te ajudar, tá? Então, você poderia encaixar aqui para confirmar isso que você disse, que a ideia não está errada, mas isso aqui não pode ser seu, não pode ser sua essa ideia, porque a gente sabe que não é sua. O corretor, ele sabe, você leu isso em algum lugar. Então, você precisa mostrar para o corretor de onde você tirou isso, tá? O que você tem que ficar atento? Todo texto a gente sabe que não é original na ideia principal, porque tudo aquilo que a gente fala é do que a gente leu ou do que a gente ouviu em algum lugar, não é verdade? E alguns alunos questionam, professor, então como que eu vou ter autoria? Que lá na segunda competência fala do índice de autoria. Em que momento entra o índice de autoria se o que eu estou escrevendo eu li em algum lugar? Então, a autoria, Alexandre, você vai mostrar para o corretor pelo conectivo que você seleciona, pela estrutura da sua frase. Por exemplo, lá na introdução, você colocou assim, olha, isso aqui é uma estrutura diferente, ó. Não é uma realidade atual. Isso aqui mostrou uma fala diferente para o corretor, porque outros usariam assim, não é garantido atualmente no Brasil. Então, você não usou. Atualmente, você preferiu o adjetivo atual. Então, isso pontua uma autoria sua, tá? Você fez diferente. Então, a gente observa o índice de autoria nesses aspectos. E a forma e a seleção que você vai fazer do cara, do filósofo, do sociólogo, da matéria que você vai encaixar para confirmar o que você está falando, tá? Então, não precisa você se preocupar achando que índice de autoria é você fazer aquele texto assim, ó, inovador, que ninguém nunca viu. Não, porque todo mundo sabe que tudo que nós falarmos, que nós fizermos, é fruto de nossas leituras, do que a gente ouviu, do que a gente viu, tá? Então, você só precisa marcar para o corretor que você sabe de onde você está tirando aquilo e você tem como comprovar isso. Por que você fala aqui, essa realidade é questionada, aí você usa você comete um erro de pronome, tá? Você usa onde adolescentes. Cuidado com o pronome onde, tá bom? Depois você dê uma olhadinha aqui no meu feed que tem umas dicas de como usar o pronome relativo onde. No seu caso aqui você usou de forma inadequada. O onde é só para lugar. Em questões abstratas você nunca usa onde, é sempre em que,
tá? Fica a dica, hashtag a dica, depois você dá uma olhadinha. E aí fica assim, ó, você colocou onde adolescentes estão cada vez mais longe de uma cidadania, se tornando pessoas sem posicionamento, sem opinião. Por que você fala isso? Que eles estão se tornando? O que está contribuindo para isso? Com base em que você está dizendo que está se tornando, ainda não se tornou? Por que é um processo ainda? Então, são questões, são detalhes que você precisa mostrar. Uma prova disso é o quê? São matérias, são informações, ou socialmente o adolescente não é ouvido em questões políticas, isso, aquilo. Então, você tem que pontuar. Você tem que mostrar por que você está dizendo isso. E como que você convence o corretor? Colocando citação, colocando exemplo. A Palmira está aqui, é uma aluna minha que ela falou, Sandra, me ajuda com exemplificação. Então, exemplos você tira de onde? De matérias jornalísticas, ou de livros, de aulas de filosofia, de sociologia. Você pode usar comparação, comparada com a sociedade anterior, contemporânea, ou comparada com a sociedade de 1500, sei lá, você vai pegar exemplos. Tá? Você vai falar que o pensamento pode ser retrógrado ainda de 1500, não sei. Você vai pegar do seu repertório para embasar essa sua fala. Por que você diz que ele é sem opinião? No pensamento, de acordo com a psicologia, de acordo com estudiosos da infância, a sociedade ainda vê o adolescente como um adulto incompleto. Isso é fala da psicologia. Então, você poderia confirmar isso que você está dizendo com essa fala, entendeu? Então, sempre que você usar algo, você tem que mostrar para o corretor de onde você está tirando, tá bom? Não sei se na sua região tem essa expressão. Matar a cobra e mostrar o instrumento que você usou para matar a cobra, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Dizem, não sei se aí também usa essa expressão. E aí, tranquilo, prosseguindo aqui para a sua conclusão, a sua conclusão de toda a estrutura do seu texto é que está menos problemática, tá bom? Porque tanto é que você pode observar que a parte do seu texto que tem mais linhas, que você escreveu mais, é o período que está maior aí, foi a sua conclusão. Então, você mostrou para mim que você sabe que a conclusão tem 5 aspectos que precisam ser observados, tem que ter quem vai fazer, como vai fazer, não é assim? Você mostrou que sabe. Agora, a forma como você colocou que ficou aí com algum prejuízo de sentido, tá? Então, eu vou ler para você só para que você tenha noção disso, ó. Diante do exposto, evidenciam-se problemas para a sociedade em relação à adolescência. Então, probleminha de crase, tá? Tudo que é em relação a. Isso é uma questão de regência. E adolescência é palavra feminina, então você pode crasear, ok? Cabe, então, ao Ministério da Educação, você deixou com letra minúscula, tá bom? Sempre que você falar de um departamento, de um órgão, sempre com letra maiúscula. Por meio de mídias, desenvolver projetos que incentive os jovens. Incentive quem? Os jovens. Aí você cometeu mais um errinho de regência. Que a cidadania é um direito para todos. Aí você coloca um ademais, você não põe ponto, você não fecha a ideia, você fez um período muito longo. Então, tudo isso é uma questão de estrutura que é algo simples para você resolver. Tá? E você tem 3 meses até o Enem, tá? Então, não é coisa para você se preocupar. Aliás, é para preocupar. Se você é um cara que faz a sua parte, se você treina, tudo bem, você vai dar conta. Mas se você faz redação esporadicamente, isso pode ser preocupante. Mas, pelo que eu vi, você está fazendo redações aí constantemente, né? Então, para você não vai ser um problema, e já que você quer medicina, você sabe que você tem que estudar mais que os outros. Então, aqui você coloca, cabe ao governo fazer isso, então o governo deve fornecer leis mais rígidas. Então, você mostrou para mim um desconhecimento, tá? Então, a semântica do seu texto foi prejudicada por uma falta de repertório, de conhecimento. Não é o governo que tem de fornecer, então, cabe ao poder legislativo, tá? Então, o governo, ele executa, certo? Então, o poder executivo e o poder legislativo. Então, você demonstrou um desconhecimento para quem está corrigindo. E isso é fácil de você corrigir, tá? É muito fácil. Então, toda vez que você falar de lei, se você quiser futuramente usar poder legislativo, você sabe que ele vai sempre elaborar leis, né? Então, isso aí você já pode guardar para as próximas redações. Rígidos em relação à igualdade e à dignidade. Mais uma vez, questão de crase para você corrigir, tá? Que você errou aí.
tornando o país que cumpra os seus direitos humanos e tem uma igualdade. Então, a ideia final não ficou ruim, mas você não detalhou muito bem e, como eu te pontuei, a forma como você colocou não ficou legal e você foi prejudicado pela semântica do seu texto. Certinho? Compreendeu? Então, vamos lá. Se eu for colocar agora cada ponto de acordo com as competências. Então, você sabe que cada uma vale 200. Eu já te falei que na primeira você ficaria com 120. Certinho? Certo. Na competência 2, que é aquela que fala de estrutura, se você entendeu a temática, essa competência, devido a alguns desencontros de ideia, você ficaria aí com 80 pontos, tá? Então, anote aí para você somar. Quanto que vai ficar a sua redação? 120, 80. Na competência 3, que é aquela que fala de selecionar, organizar o texto, buscar no seu repertório informações, tal, você mostrou que você não conseguiu fazer isso muito bem, tá? Então, nessa competência, você ficaria aí, provavelmente, já que são 2 corretores, eu estou jogando assim, né? Provavelmente, um poderia te dar 40, outro poderia te dar 80, tá? Então, ficaria também nessa faixa aí, ok? Porque você também usou a Constituição, você usou os direitos humanos, então pode ser que algum seja menos rígido com você nesse contexto. Então, vamos colocar aí 200. 80, eu não poderia te dar 120, por quê? Porque houve prejuízo na semântica. E essas 2 competências, eu analiso a parte semântica de sentido. Então, mesmo você colocando esse repertório, o sentido ficou prejudicado, tá bom? Então, por isso você ficaria aí entre 40 e 80 pontos. Mas é coisa fácil de resolver. E, como eu te falei, o tema é um tema complexo, tá? Então, não precisa você ficar preocupado. O tema é complexo. Falar de cidadania para a juventude e o fato de não se falar muito também nas escolas, isso pode prejudicar o aluno. Na competência 4 de conectivos, você também ficaria mediano, porque você usou alguns conectivos que prejudicaram a semântica, então você ficaria com 120, tá? E na última competência, também 120, porque você conseguiu atender pelo menos 3 critérios. Você não usou um detalhamento, você teve um prejuízo de sentido. Então, o seu texto ele poderia ficar aí na casa dos 520 pontos, certo? Devido principalmente à questão semântica, não tanto da questão estrutural, certo? Porque a parte de estrutura da intervenção você mostrou que você sabe como fazer. A introdução, se não fosse aquele finalzinho, ela estaria bacana. Então, Então, qual é a dica que eu te dou agora? O que você tem de resolver? Você precisa... Você vai corrigir esse texto para mim, que eu vou te dar o feedback dele depois. Mas, para as próximas redações, o que você tem de se atentar? Preocupar-se com a introdução. Porque se a sua introdução estiver redondinha, perfeita, você não vai ter problema no desenvolvimento, tá? E você tem que também ficar atento que o desenvolvimento ele tem uma estrutura. É contexto, você tem de fazer uma referência ao tema, problema, você exemplifica, você opina. Então, há uma sequência para cada um dos parágrafos. Não fique preocupado com eu observei a sua letra, então você preencheu toda a folha, certo? Então, você vai ter de... Você é destro? Você é canhoto? Ou como que é? Fala pra mim. Destro. Mas a sua letra me pareceu muito de aluno que às vezes escreve assim, um caderninho deitado. Tá? Então, isso acaba ocupando muito espaço. Você precisa ter em mente, ó. Aluno que quer passar em medicina. Aluno que vai fazer uma redação acima de 900. Você precisa treinar a sua caligrafia a partir de hoje para conseguir escrever em cada linha pelo menos 12 palavrinhas. Pelo menos. Tá? Para início de conversa. Porque aluno que tira 1000, ele escreve de 15 a 16 linhas. Então, eu vou te dar, a princípio, 900. Para você que quer tirar 900, comece com 12 palavras em cada linha, tá bom? E divida o seu texto da seguinte forma. 5 linhas para introdução, ou 6. 7 ou 8 linhas para cada desenvolvimento. E deixe sempre de 8 a 9 linhas para intervenção.
porque só ela vale 200 pontos. E você tem que fazer ela muito bem feita. Então, é a parte da redação que você vai conseguir aí 200 pontos, mesmo cometendo erro de mesmo cometendo erro de ortografia, de sintaxe, porque o corretor não vai te punir 2 vezes. Igual eu pontuei aqui para você, erro de crase, mas o corretor não vai fazer isso na hora de te dar a nota da intervenção, porque esse erro ele vai jogar lá na primeira competência, entendeu? Então a competência 5 é aquela que você pode fechar, mesmo com algum errinho de crase, algum erro de concordância, porque se você atender os 5 critérios que precisa, show de bola, o corretor vai ter de te dar 200 pontos nessa competência. Talvez, aí claro que você não ia tirar a nota 1000, porque você seria penalizado lá na primeira competência. Mas eu tenho um aluno que tirou 920, 940 e perdem ponto na primeira competência, certo? Alguma pergunta, Alexandre? Não. Não. Foi clara? Você conseguiu captar as informações? Sim. Você conseguiu? Joia? Então, veja bem. Hoje é quinta. Vou te dar no final de semana para você corrigir essa redação. Até segunda eu vou te dar um prazo para você me devolver, tá bom? Tá bom pra você? Segunda é feriado, né? Mas não tem professor, ainda mais em casa, não tem esse negócio, né? A gente tá trabalhando direto. Então você tem até segunda para me retornar e eu te dou um devolutivo para ver como que sua média vai mudar. Então anote a sua nota agora, 520. Vamos ver para quanto você vai saltar depois das orientações que você teve aqui. Certinho? Porque eu tenho certeza que você vai saltar. Porque você me parece uma pessoa muito determinada. E isso é muito bom. Tá bom? Tá bom. Então, por hoje é só. Obrigada por você ter aceitado, tá? O desafio. E eu acredito, sim, que você topou esse desafio, então você é uma pessoa que vai correr, sim, atrás do seu sonho. Você vai conseguir tirar a nota 1000. Porém, pode ser que não seja esse ano. Então, você tem que estar preparado para isso, tá? Então, você pode tirar esse ano os 900, mas... E o fato de você não ter feito a prova o ano passado, isso pode te prejudicar. Isso não é para te assustar, tá? Eu estou sendo realista com você. Então, você deveria ter feito a prova no primeiro ano, no segundo ano, para esse ano você não ficar nervoso, já que é o ano que você vai fazer para valer, tá? Então, o certo era você ter feito nos anos anteriores, para agora você estar mais tranquilo. Então, pode ser que o seu emocional te atrapalhe na hora da prova. Então, você precisa trabalhar bastante isso aí, tá? Ter consciência de que você vai fazer a primeira vez, por mais simulados que você tenha feito, por mais redações que você tenha feito, o momento, a situação em si é diferente. Você tem que se preparar para isso, tá? Então, a questão é não se cobrar tanto. É não se cobrar tanto. Vai para lá, fala, não, sua parte você fez. Não sei se você é cristão. Tem um texto bíblico que fala que Deus ele sempre traz à memória as coisas que a gente, né, que nos dá esperança. E só que para trazer à memória você tem que ter visto. Então não adianta nada você não ter estudado e chegar lá achando que Deus vai te ajudar. Mas se você estudou, na hora pode ser que você fale, oh meu Deus, me dê uma luz aí, e Deus te traz à memória um conteúdo, uma frase, alguma coisa para te ajudar. Porque a fé é trazer à existência as coisas que não existem. Então se você disse que é um sonho seu, eu acredito que você vai batalhar para esse sonho e você vai conseguir conquistar. Ok? Obrigado. A minha parte eu já fiz. Te dei essa mentoria hoje. E vou te dar o retorno depois. Então agora é com você. Ok? Obrigado. Tá, um abraço. Tchau. Tchau. Gente, olha só. Amanhã eu tenho que conversar. Então, se você quer ter a sua redação analisada pela professora Sandra. E olha só, não precisa ter vergonha, tá? Tem aluno que tá com vergonha de apresentar aqui. Então, olha só, a vergonha ou o medo pode tirar de você a oportunidade de crescer, tá? Então, não faça isso. Então, se disponha, vá lá no meu link, escreva, tá? A Bruna tá aqui assinando, tudo bom? A Josi passou aí, Thiago entrou e assinou. Então, assim, se você quer ter esse momento aqui comigo, digita lá, entra no link na minha bio, inscreva, manda a sua redação, escolha um daqueles temas. E pode ser que você pense, mas onde que está a proposta? Todos aqueles temas, títulos que eu coloquei lá, você pode digitar na internet que você vai conseguir encontrar coletâneas com aqueles temas e você pode ler a coletânea
tá? E enviar, que aí eu vou te dizer se você vai ser selecionado ou não. Mas você precisa estar na live, tá? Então, precisa estar na live para eu poder te chamar para a gente conversar. E eu só vou ler daquele que estiver disposto a aparecer aqui, fazer esse bate-papo assim como o Alexandre fez. Certo? Obrigada, Jéssica, o Matheus, que estão aí, que passaram aqui, que estão comigo até agora. E até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Uma boa noite a todos.